Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Gael se revolta com Daphne por ter que competir com o fantasma. Daphne está visivelmente assustada com a fúria de Gael e sua filha também. Gael questiona Daphne segurando as cinzas do falecido. Quem você acha que está errado nessa história, Gael ou Daphne? Deixe sua opinião aqui abaixo em comentários. Também não se esqueça de nos contar de onde você está nos acompanhando, tá bom? Um dia antes, o reboliço na novela está bem tenso. Paulo vai então até a delegacia para falar sobre Olga, sobre o desaparecimento então, quando de repente dá de cara com Álvaro conversando com o delegado. Aí o homem começa a ficar nervoso e grita que ele está se referindo a Álvaro, que é culpado pelo sumiço então de Olga. O delegado pergunta se o homem tem provas disso. Álvaro fala que está então preocupado tanto quanto ele. Paulo, em sua fúria, diz ao delegado que Olga se separou de Álvaro porque esse sujeito estava atraindo com sua cunhada. Álvaro se defende diante das acusações e diz ao delegado para não acreditar, pois ele nunca a atraiu e quando se envolveu com outra pessoa, ele e Olga já estavam separados. Paulo agarra Álvaro quando Álvaro conta que ele e Olga estavam reatando apenas a amizade dos dois após o término difícil que tiveram, e que até haviam voltado a trabalhar juntos após todas as brigas que eles como casal tiveram. Isso então foi o suficiente para então o Paulo agarrar Álvaro e ser impedido pelo delegado então de algo pior acontecer ali entre socos e tapas. Paulo até fala que ele é o principal suspeito, porque antes de Olga desaparecer, ele foi o último número que ela ligou. Álvaro diz que isso não é verdade. O delegado interrompe os dois e diz então a Álvaro questionando: como não? A última chamada de voz e número discado foi para você. Álvaro se assusta. Uma pessoa encapuzada vai até o trabalho de Ariadna e pega então o colega de trabalho dela, a colega. E à força então tenta pegar algo que está lá e rouba alguma coisa do trabalho que diríamos ser então provas secretas. Eduardo vai até a escola de Tadeu e tenta convencer o menino a passar uma tarde em família até com Ari. Quando Ariadna coloca uma cara de poucos amigos, Eduardo diz que ela não é obrigada a ir com eles. Cassandra é encontrada desacordada em seu local de trabalho. Sabe a jovem? Ela então conta tudo o que ocorreu e conta também que levou uma cacetada e que não viu quem foi e como foi. Bom, eu vou contar para vocês quem foi. Foi o Lino. Claro que ficou bem visível na imagem que foi ele, vocês verão. Álvaro passa por um grande perrengue ao ser acusado pelo então desaparecimento de sua ex-mulher Olga. O delegado manda os homens baixar os ânimos, pois Olga pode ainda aparecer viva. Álvaro informa que então já avisou até os pais da jovem sobre o desaparecimento, o que Paulo não gosta e questiona Álvaro se ele quer até então causar medo entre os familiares de Olga. Claro que Álvaro mais uma vez se defende e diz que não, os pais devem saber de tudo o que está acontecendo naquele momento. Álvaro também diz a Paulo que sabe o quanto Olga é importante para ele, mas que isso é uma acusação falsa que ele está fazendo com ele. Paulo cospe Álvaro e diz que vai provar que ele é culpado por tudo que Olga está passando. Mais tarde, Clarinha está fazendo desenhos lindos para sua idade, lá na sala, se arrancando então vários elogios de Gael e Daphne. A criança até diz que quando crescer, quer ser uma doutora. Boa sorte, viu, Clarinha? Bárbara chega para visitar Gael e os dois sorriem muito. Claro, trocam um gesto de carinho entre mãe e filho. Ari chega depois com uma cara meio abatida e pede licença para poder falar sobre Olga. Clarinha então sai da sala. Ariadna então começa a falar que encontraram as coisas de Olga abandonada e que agora, oficialmente, Olga é dada como desaparecida. Vemos então que Álvaro está totalmente angustiado com todo esse sumiço. Ele não sabe o que fazer nem por onde começar ou a quem recorrer para poder encontrar então Olga bem. Ariadna então detalha sobre as investigações e sobre até onde ela sabe sobre esse sumiço.
Bárbara se entristece e Gael conforta a mãe, crendo que ela pode então ainda aparecer. Ariadna pede e torce por boas notícias e conta que Álvaro está angustiado com tudo isso. Bárbara se lamenta com a dor que seu filho está tendo, pois primeiro perdeu sua filha e agora acontece isso com sua esposa. Ariadna pede, então, que a família não perca a fé, que continue, então, orando para que tudo venha a dar certo e que a moça, então, possa parecer bem. Álvaro mais tarde desabafa com Ariadna e diz que está esperando pelo pior e que tenha, então, a ex-mulher possa, então, ter passado por algum momento de sufoco ou até mesmo ter precisado de ajuda e não ter com quem contado, ter alguém para desabafar ou falar sobre o que aconteceu. Ele se culpa um pouco. Ariadna pede, então, para que Álvaro contenha, então, um pouco mais de fé. Álvaro torce para que sua ex-esposa possa parecer então com vida, mas ele acha que o pior pode estar acontecendo. Eduardo liga então para Ariadna para encher a sua paciência. Os dois começam uma discussão pelo telefone até que Ariadna pede para falar com Tadeu. Então, pede para que o filho se comporte bem enquanto estiver com Eduardo. Ariadna e Tadeu combinam de se ver logo mais à noite. Eduardo não parece que está tendo um dia muito fácil com seu filho não, viu? Pois é, parece que ele não sabe nada sobre o menino, sobre o que gosta de comer, o que gosta de fazer, o que gosta de brincar, e não parece então estar tendo uma parceria muito boa entre eles dois não. Mas apesar de Tadeu ter alguns probleminhas de saúde, ele começa a conduzir muito bem a sua situação. Gael então começa uma discussão sobre os filhos de Daphne. Parece que Daphne entendeu que não há espaço para o relacionamento dela e de Gael com os filhos dela. Gael, lógico, nega isso. Daphne diz que o rapaz só se importa com um amigo dele e trabalho, e tudo o que ela pensa não se diz respeito a ele. Mas ele nunca menciona os filhos dela e que isso está se tornando um problema a partir de agora para o relacionamento dos dois. Gael, mais uma vez, tenta dizer a Daphne que está, então, tentando pensar em coisas que possam, então, retribuir à família deles, pois assim ele pensa que são uma família, ele, ela e as crianças. No trabalho, a Ariadna continua, então, com sua investigação sobre o tal Calisto. Ela, então, descobre argumentos de vítimas contra o acusado, e cada vez mais ela está chegando ao ponto em que ela pode descobrir que Calisto e Lino são mesmo a mesma pessoa. A discussão cada vez mais tensa entre Daphne e Gael. Gael, em um momento de loucura e raiva, diz que não sabe mais o que fazer para competir com um fantasma. Clarinha chega nesse momento e diz que não é um fantasma, é seu papai. Gael olha então para Daphne e pergunta: é isso que você quer para ela? Que ela pense que o papai dela é isso, um pedaço de caixa com cinzas dentro? Com raiva, Gael não percebe que a caixa está de ponta para baixo, e a caixa então se abre, deixando então as cinzas cair no chão. A câmera se move lentamente até Daphne. Ela agora está possessa de raiva. Gael, percebendo o tamanho do ocorrido, pede então perdão a Daphne. Daphne dá até um tapa bem no meio da cara dele. A cena corta e mostramos então Álvaro lá na delegacia novamente. Álvaro então pergunta ao delegado se Olga apareceu. O delegado diz que sim, que ela apareceu. Álvaro pergunta se ela está bem e o que aconteceu com ela. Ela mesma apareceu? O delegado diz que não foi ela mesma quem apareceu. A encontraram, que ela foi encontrada a poucos metros depois de onde encontraram suas coisas. O delegado também diz que quem tinha sequestrado ela levou ela para um lugar suspeito, onde estivesse longe de tudo e de todos. E que conseguiram, então, identificar ela pela roupa que ela estava vestida naquele dia, que supostamente ela tinha desaparecido. Álvaro fica em total choque e, tremendo, repete então: como conseguiram identificar? Você quer dizer que... Aí o delegado interrompe e diz: sim, senhor Falcão. Olga foi encontrada enterrada em uma construção abandonada. O mundo de Álvaro desaba nesse segundo. Há somente choros e silêncio ao mesmo tempo. Que situação, né? Então, essas são as últimas emoções dos capítulos de Vencer o Desamor. Cola com a gente que eu vou te contar tudo o que ainda vai acontecer. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like de onde você nos acompanha. Um grande abraço, fui!